Graças e paz e um ótimo dia, né, a todos meus queridos amados de Deus, né? A santa paz do eterno Jesus Cristo para todos meus amados irmãos, né? Que Deus venha abençoar poderosamente a vida dos meus amados irmãos, né? E também um feliz sábado, né? Um feliz sábado abençoado na vida de cada um dos meus amados irmãos. A palavra de hoje está exatamente, né, em 1 João, né, capítulo 3, verso 7, verso 8 e o verso 9. Aquele é o 1 João lá perto de Apocalipse, né? Onde a palavra de Deus vai dizer exatamente assim. Tem mais uma epígrafe, né? Assim, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aí que a gente para entender que nem todo mundo, como a religião diz, as religiões por aí diz, né, que todo mundo é filho de Deus. Eu aprendi que tem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Só que as religiões diz que todo mundo é filho de Deus. E a Bíblia? A Bíblia é mentirosa, é isso? A Bíblia está mentindo por acaso? Porque diz aqui, né, sobre os filhos de Deus e sobre os filhos do diabo. Vamos ler. Olha o que diz aqui. Olha como o próprio Espírito Santo. Olha como o Espírito Santo, como ele fala na vida, usando a boca do apóstolo João. Diz exatamente assim: filhinhos, que ninguém vos engane. Que ninguém vos engane. Vai decorando aí, ó. Filhinhos, que ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Ele quem? Deus, né? Como Deus é justo. Jesus. Ó, quem pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio, né? O princípio que o próprio diabo ele pecou, né? O começo foi lá no reino do céu, quando ele deixou o seu coração, né, se corromper, se encher de ódio, se encher de eu e muito mais. Olha só, olha o que diz. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas, para isto, o Filho de Deus se manifestou. Quem é o Filho de Deus? Jesus Cristo. Se manifestou para desfazer as obras do diabo. Nossa, é tremendo isso, né? Não? Olha só, quem pratica o pecado é do diabo. É do diabo. Porque o diabo ele vive pecando desde o começo. Desde o começo da criação do mundo. O próprio diabo ele vive pecando desde o princípio. Princípio quer dizer começo de todas as coisas. Sabe disso? Então o diabo ele vem pecando há muito tempo. Muito tempo. Sabe disso? E só para você ter ideia, uma pessoa que tem carteira de motorista, né? Se ele pratica todo dia andando no carro, né? Todo dia ele está andando de carro, então ele está praticando. E aquele que dificilmente anda de carro, né? Esse não pratica, né? Mas o que pratica todos os dias, anda de carro todos os dias, esse pratica, né? O que eu estou querendo dizer?
Querendo dizer que aquele que todo dia, né, vive no pecado, anda no pecado, pratica o pecado, frequentemente esse está pecando todos os dias. Ele anda no pecado, ele vive no pecado e ele frequentemente ele está pecando todos os dias, sabe disso? Mas aquele que dificilmente peca, esse tem a chance de largar o pecado, de viver na santidade, de viver exatamente uma vida conforme a palavra de Deus, diferente daquele que anda no pecado, vive no pecado todos os dias. E olha o que diz mais aqui, olha o que diz, ó. Olha no verso 7, né? Voltando aqui para o verso 7, né? 1 João capítulo 3, verso 7 diz assim, ó: filhinhos, que ninguém vos engane, né? Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Ele quem? Jesus, né? Olha o que diz aí a palavra, ó. Filhinho, que ninguém vos engane. O que tem mais hoje em dia? É engano. Mas mesmo assim, cuidado. A palavra de Deus está nos orientando todos os dias, passo a passo da nossa vida. Sabe disso? Passo a passo. Que nós venha ter cuidado. Cuidado, sabe, com os elogios no mundo, com os elogios dentro das igrejas. Sabe disso? Aquele tapinha nas costas, né? Tapinha no ombro. Sabe disso? Porque o que mais tem hoje em dia é engano no mundo. Sabe disso? E só para você ter ideia, meu amigo, né? Porque tem sacerdote, que quando ele vê, né, aquela ovelha pecando, andando na contramão, quando o próprio sacerdote está vendo, sabendo que a ovelha está indo para o inferno, sabe disso? Ele não está preocupado com a ovelha, sabe disso? Porque o verdadeiro sacerdote, ele se preocupa com a ovelha, se preocupa exatamente com as ovelhas, né? Orienta, dá conselho, resgata, dá um caminho, né? E guia exatamente as ovelhas para o verdadeiro caminho, sabe isso? Só que tem sacerdote hoje em dia, né? Que é muito deles, que não está nem aí para a ovelha. Está vendo a ovelha pecar, mas não disciplina. Está vendo a ovelha pecar, mas não orienta. Está vendo a ovelha indo para o inferno, andando na contramão, mas não faz nada. É porque eles estão mais preocupados com isso aqui, ó, com dinheiro, do que com a vida da ovelha. Esses camaradas estão mais preocupados com dinheiro do que com Deus. Sabe disso? É desse jeito. Então temos que ter cuidado. Cuidado com esse negócio, né? De tapinha no ombro, né? Que às vezes o camarada está errando, mas o tapinha no ombro está ali. O camarada está indo para o inferno. Aquela mulher está indo para o inferno, mas o negócio é os elogios, né? É no negócio, não, venha do jeito que está, permaneça do jeito que está, aquilo outro, porque não, é normal. Vai pensando mesmo que é normal. Vai. E olha o que diz aqui a palavra de Deus no verso 9 aqui, ó. João, né, 1 João, né, capítulo 3, verso 9 diz assim: qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Tá vendo? Aquele que é nascido de Deus, né? Nascido de Deus, ele não anda pecando. Ele não anda por aí fazendo o que é errado. Ele não anda por aí exatamente enganando. Ele não anda por aí passando, né,
aquilo que é errado para os outros, ensinando, dando mal influência, né? Ou melhor, influenciando as pessoas ao pecado, ao erro, ao engano. Sabe? Isso não pode fazer isso. O que é nascido de Deus, né? O que é nascido de Deus, esse não vive no pecado, na prática do pecado. O que é nascido de Deus não vive na injustiça, porque toda injustiça aborrece a Deus. Sabe disso? É. E para você ter ideia, meu amigo e minha amiga, né? Olha o que diz mais. Ó, qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Todos aqueles que é nascido de Deus não vivem no pecado, no erro, no engano. Sabe disso? E quantos por aí estão vivendo enganados? Quantos por aí que até mesmo o sacerdote estão enganando as ovelhas, né? Enganando, tá vendo a ovelha errar, tá vendo a ovelha indo para o inferno, mas não faz nada para salvar a ovelha. É porque esses camaradas estão mais preocupados com o seu bem-estar do que com as ovelhas de Deus. Hoje em dia nós estamos vivendo exatamente, né, esta vida. Vivendo e vendo ao mesmo tempo o que está acontecendo hoje. Sabe disso? Por isso o apóstolo João, sendo usado pelo próprio Espírito Santo, o João, né, fala exatamente assim: filhinhos, ninguém vos engane. Tá vendo? Isso aqui é o Espírito Santo usando o João. Usando o João, né? Que ninguém vos engane. O que tem mais hoje em dia? É engano. Nós estamos vivendo um tempo que a ovelha pode fazer o que quer dentro da casa de Deus. Pode viver enganando. Pode viver na prática do pecado. Pode viver no erro. Pode andar intrigado com seu irmão. Pode causar, né? Pode causar guerra dentro da casa de Deus. Pode fazer tudo de errado. E o próprio sacerdote não está nem aí, né? O negócio deles é elogiar, dar um tapinha no ombro e etc. Cuidado, hein? Cuidado. Porque às vezes você está andando no caminho de morte, o caminho que te conduz à morte eterna, e você não está sabendo. Você está levando, né, dia por dia, você está andando no caminho ruim, praticando aquilo que não é para praticar, e você não está sabendo. E o tempo está passando. Sabe disso? E só para você ter ideia, meu amigo, se a gente não acordar, se a gente não acordar para a vida, um dia você pode parar num lugar que você pode se queixar muito, reclamar. Sabe disso? Tudo isso porque fez tudo errado, né? E não teve um líder, né, que orientasse. Um líder que realmente cuidasse de você, da sua vida, né, da sua alma. Só que hoje em dia nós estamos vivendo um momento triste demais, né? Aonde dentro das igrejas é pouca palavra, mais louvor. Mas, irmão José, os louvores não são bons, são. Mas o que sustenta uma igreja, o que sustenta um lar, uma família, um homem de Deus e uma mulher de Deus, não é o louvor. O louvor é bom.
Mas o que sustenta exatamente um homem ou uma mulher de Deus é a palavra de Deus. Né? É por isso que está acontecendo tanto engano no mundo. Por causa da palavra de Deus que está se sumindo aos poucos. E olha que a palavra de Deus diz que um dia ela vai se sumir mesmo. Ela vai se sumir da face da terra, junto com o Espírito Santo de Deus. Sabe disso? Quando Jesus Cristo voltar, o Espírito Santo sai da terra junto com a palavra de Deus. Já imaginou disso? E olha que o livro do Apocalipse, ele nos orienta, nos adverte, nos faz nós lembrar todos os dias. No Apocalipse capítulo 8, né? Ou melhor, 18, rapaz. Apocalipse 18, verso 4 diz: aquela igreja que se esquecer da palavra de Deus, saia dela. Por quê? Porque a igreja que se esquece da palavra de Deus, logo está vivendo na prática do erro, na prática do pecado. Sabe disso? Está fazendo só movimento dentro das igrejas. Sabe disso? Hoje eu estou vivendo um tempo que as pregações como se fosse para bem materiais, para vitória, sabe disso? Para conquista, né? É um negócio que vai tudo bem. Vai tudo bem. O ser humano está indo para o inferno, o ser humano está pecando, o ser humano está fazendo o que é errado, está vivendo ao contrariamente, está vivendo no engano, não é isso? É a esposa vivendo no adultério, é o esposo, né, com a amante, né? A prostituição tomando de conta e as pessoas só vitória, conquista, bens materiais, é bem-estar, né? É lazer, mordomia, dinheiro, não é isso? Vai pensando nisso. Você já imaginou no fim disso aí, né? No fim de tudo isso aí, o que será que vai acontecer? Nunca pararam para pensar, para refletir? Olha o que diz aqui. Olha o que diz, não é eu, é a palavra de Deus, ó. 1 João capítulo 3, no verso 8, diz assim, ó: quem pratica o pecado é do diabo. Sabe disso, ó? Quem pratica o pecado é do diabo. Quer dizer, um ser humano que pratica o pecado, que vive no pecado todos os dias, é do diabo. Não é eu que digo, é a palavra de Deus. É desse jeito. Mas que nesse sábado as pessoas venham se libertar desse pecado. Sabe disso? Certo que todos nós pecamos. Só que tem uns que pecam, mas não pratica o pecado. Peca, mas não vive no pecado. Tem outros que pecam e vai vivendo pecando, praticando. É diferente daqueles que pecam dificilmente. É diferente, sabia disso? Pois é. Então, que nós venhamos exatamente entender, ler mais a palavra de Deus, sabe disso? Ler. Às vezes Deus quer falar contigo, mas você não quer nem abrir a Bíblia para Deus falar contigo. Mas irmão José, Deus só fala com nós se não abrir a Bíblia? Claro que não. Mas se Ele te pediu para abrir a Bíblia, abre a Bíblia e leia. Porque quando eu abro a Bíblia, é Deus falando comigo. Quando você abre a Bíblia, é Deus falando contigo, com você. Então não deixa de ler a palavra de Deus. Medita nela de dia e de noite. Sabe disso? Guarda a palavra de Deus no seu coração. Coloque em prática todos os dias da sua vida. Amém? Olha o que diz aqui no verso 10 aqui, só para terminar. Olha o verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não praticar a justiça não ama seu irmão. Olha só. E não é de Deus. Quer dizer,
se eu não praticar a justiça de Deus, se eu não andar na verdade de Deus, se eu não amar o meu irmão, quer dizer que eu não sou de Deus, é isso? É verdade. É o que a palavra de Deus diz, não é eu. Quer dizer, se eu não perdoar o meu irmão, se eu não amar o meu irmão, se eu andar fofocando o meu irmão, se eu andar com, falando mal do meu irmão, a palavra de Deus diz que eu não sou de Deus. Já imaginou nisso? Olha o que diz, ó. Isso aqui não é eu, é a palavra de Deus, ó. Olha o que diz, ó. Nisso são manifestos os filhos de Deus, ó, e os filhos do diabo. Quer dizer, os filhos de Deus amam o seu próximo, amam os seus irmãos. E os filhos do diabo, eles odeiam os seus irmãos, odeiam o seu próximo, anda com guerra, seu irmão com seu próximo, intrigado, não libera o perdão, não pede desculpa, vive igualmente Caim, do qual o próprio Caim odiava o seu irmão, não amava o seu irmão e acabou matando o seu irmão. Imaginou nisso? É a palavra de Deus. Ninguém escapa disso. Ou você é ou não é. É sim ou não. Sabe disso? Então não adianta nós viver, andando nesse mundo, no engano, no erro. Não adianta. Sabe disso? Porque cedo ou tarde nós vamos ter que pagar por aquilo. Sabe disso? Cedo ou tarde nós vamos colher por aquilo que nós plantamos. Se você praticou o pecado, viveu no pecado, andou no erro, aquilo outro, você vai colher aquilo que você plantou. Do mesmo jeito, uma pessoa que andou no bem, praticou o bem, fez as coisas boas, a obra boa, ele vai colher aquilo que ele plantou. Não adianta você plantar abacate e querer colher manga. Não adianta você plantar um abacaxi e querer colher cana. Não adianta, meu amigo. Você vai colher exatamente aquilo que você plantar. E acabou. Ninguém escapa disso. Ninguém. Às vezes tem uns sacerdotes aí, que sabem misericórdia de Deus, Às vezes eu fico analisando, para pensar, como tem esse tipo de ser humano na terra. Tem sacerdote homem de Deus? Tem muitos. Tem muitos homens de Deus? Tem. Mas também tem outros, que é só misericórdia, Só Deus na causa, como se diz. E é desse jeito. Mas se nós venha entender, compreender aquilo que Deus quer para as nossas vidas, e que você venha exatamente aprender sempre um pouquinho com Deus. Sabe disso? Porque nós somos uns eternos aprendizes. Ninguém sabe de nada, ninguém sabe de nada. Todos os dias nós temos que aprender, nós estamos aprendendo. Sabe disso? E nós somos uns eternos aprendizes. Sabe disso? Mas que Deus abençoe você nesse sábado abençoado, Que hoje é exatamente o 7º dia do qual a palavra de Deus diz, E que Deus abençoe a cada um, tenha um ótimo descanso, Que Deus venha trabalhar na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Fica com Deus. E graças e paz. Amém?